Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me agora e da divina vontade a minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. 19 de novembro de 1899, Males da soberba. Continua a vir, meu adorável Jesus, e como minha mente, antes de que viesse, estava pensando em certas coisas que me havia dito em anos passados e que não recordo bem, ele, como para me lembrar, disse: minha filha, a soberba rói a graça. Nos corações dos soberbos não há outra coisa que um vazio todo cheio de fumaça que produz a cegueira. A soberba não faz mais que fazer de si mesmo um ídolo. Assim que a alma soberba não tem o seu Deus consigo. Com o pecado procurou destruí-lo em seu coração, e levantando o altar nele, se põe em cima e se adora a si mesmo. Ó Deus, que monstro abominável esse vício! A mim me parece que se a alma está atenta a não deixá-lo entrar nela, estará livre de todos os outros vícios. Mas se por sua desventura se deixa dominar por ele, como é mãe monstruosa e má, lhe parirá todos os seus filhos díscolos, os quais são os outros pecados. Ah, Senhor, mantenha longe de mim. Amém. Mantenha longe de nós, né? A gente faz as nossas orações a Heloísa, né? Guardar nosso coração mesmo, né? Pedir sempre, todos os dias, né? Quando a gente reza, é justamente isso, a gente querendo abrir mão de nós mesmos para abraçar a vontade divina. Quando a gente faz a nossa oração de manhã, quando a gente acorda e já oferece-se a Deus, né? A gente se oferece à divina vontade para ela dispor de nós do jeito que ela quiser. E se a gente manter o nosso coração aberto e atento, a divina vontade vai dispor do nosso coração o dia todo, as nossas ações. E a gente atento, a gente vai estar ouvindo a divina vontade no nosso dia a dia, correspondendo. Porque todos os dias acontecem coisas e tudo que acontece é a divina vontade. Então, se a gente ficar atento a isso, a obra de Deus, olhar para o Deus dessa obra, né? Olhar para a vontade dele, a gente não perde tempo conosco. E não perdendo tempo com a gente, não pensando em nós mesmos, a gente está assim protegidos mesmo de cair no pecado da soberba, porque a soberba é o pensamento em si. É a gente voltar para nós, para o nosso humano e ficar lá e gostar daquilo, gostar dos nossos pensamentos, gostar da nossa opinião, gostar de ficar conversando com a gente mesmo, gostar de fazer os nossos gostos, a nossa vontade, dar preferência para nós, né, no lugar de Deus, dar preferência para nós, né, fazer algo em direção a nós e pôr Deus em segundo plano, né, colocar as nossas preocupações, as coisas materiais, as preocupações na ordem humana, as pessoas no lugar de Deus, é colocar no trono a si mesmo e tudo o que a gente humanamente gosta, né? Humanamente tem inclinação a fazer, é se importar mais com você. E um coração que não é soberbo é um coração que só se importa com Jesus, né? Um coração que não pensa em si, que não fica pensando em si mesmo, não fica se avaliando, né? Que fica só escutando Jesus, que só se importa com amar Jesus. E se quer aprender mais de Jesus, não é para ter alguma coisa para si, para dizer eu sei muito, né? Mas é para amar Jesus com aquela sabedoria, porque sabe que tudo que Jesus dá é para a gente ofertar. Então, a pessoa fica atenta, porque ela entende que tudo que Jesus traz, né, de verdades, de entendimento, é justamente para a pessoa poder viver uma vida totalmente de abandono e de doação. Então, a pessoa entende que tudo que Deus faz em direção a ela é para ele mesmo, né? Para o propósito dele. Então, não fica medindo se ela é boa, se ela merece, se ela não tem esse pensamento meritório em relação a si. A pessoa se abandona totalmente. A pessoa não fica pensando que para a graça de Deus acontecer, ela é que tem que fazer alguma coisa, né? Ela tem que ser boa primeiro, para Deus pegar e fazer alguma coisa, né? Ela, por si própria, tem que ter algo para oferecer. Se ela não tiver, ela não até rejeita Deus, porque ela pensa que primeiro precisa ir lá e ter alguma coisa para dar. Isso é soberba também.
até espiritualmente, né? Quando a pessoa pensa assim que a piedade, que o externo é que define se você é santo ou se você não é, né? A pessoa, ela preocupa muito com a dor no externo, ela preocupa muito em externalizar a fé dela, né? Mostrar, ela precisa estar bem com ela mesma para ela, por exemplo, ter coragem de comungar. Então, se de repente ela está na missa e veio distrações, vem coisa do baixo, do humano, né? A pessoa na hora, ela se enche tanto de si mesma, da própria miséria, e deixa até de comungar Jesus por causa de coisas muito pequenas, que Jesus mesmo não quer que ela se volte para ela mesma, né? Quer que ela foque em Deus, né? Porque ela entenda que ela não é um nada mesmo, e que ela precisa de Deus, que ela por si própria não pode dar nada para Deus. Então, Deus não está esperando que ela não tenha nenhum pensamento ruim para ir até ela. Ele está esperando que ela tenha o coração aberto, que ame Ele apesar de si mesmo, apesar da própria pequenez. Então, quando a pessoa, por exemplo, tem um pensamento ruim e deixa de comungar, eu já fiz muito isso, né? Então, eu posso estar falando como alguém que experimentou, passou por isso. Eu tinha muita soberba, né? Porque por causa de um mau pensamento, de uma distração, eu já falava, eu não posso comungar, né? Como se, sei lá, na minha cabeça o que se passava, eu não lembro, né? Mas assim, é uma coisa muito estúpida, né? De se pensar, porque se você pensa que você pode atrapalhar a graça de Deus, você já está sendo soberbo, porque você está se sentindo poderoso diante de Deus. E a gente é um nada, né? A gente não pode nada. A gente não pode, por nós mesmos, nem tirar e nem acrescentar, entende? A gente não pode pôr nada, porque a gente não tem nada. A gente é essa terra, como o irmão meditou, né? Então, quem vai pôr tudo, quem vai ser o agricultor é Deus. Quem somos nós para dizer para Deus se a gente merece ou não merece? A gente sabe que a gente é um nada, mas quem somos nós para dizer, Senhor, não faça isso, não me perdoa, né? Não me perdoa porque eu não mereço. Vai fazer igual o Pedro lá, ó, não lava meus pés não, Senhor, não lava meus pés não, porque eu não sou digno, não lave os meus pés, né, a ele. Que se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo, né? Então, justamente pela nossa dependência, pela nossa necessidade de Deus, é que a gente tem que deixar Ele fazer as coisas do jeito que Ele quer. Se Ele veio na Eucaristia, por que a gente vai ser tão soberbo de dizer, não, não coloca a comunhão na minha mão, ah, não, não pode ser assim, desse jeito, o padre não pode fazer desse jeito. Se o próprio Jesus não deixa de vir, quem somos nós? E quem somos nós para pensar que a gente pode atrapalhar também Jesus vir, né? Quem somos nós para pensar assim? Ah, não, mas por causa de eu ter feito, de eu ter pensado, eu vou rezar meu rosário de novo. Comecei a rezar o texto aqui, mas por causa da distração eu vou voltar lá no início, porque eu atrapalhei tudo, perdi a graça. Será que isso não é uma soberba, uma falta de humildade, né? E a soberba é orgulho, né? Você também, às vezes também não aceita a sua condição de ser criatura, de ser limitado, né? Você acha que é muito ruim desse jeito, né? Que porque as coisas poderiam ser diferentes. A soberba é querer consertar Deus, corrigir Deus, querer dizer para Deus, nossa Senhora, o Senhor podia ter me feito, sei lá, uma pessoa melhor. Você podia ter me feito igual Nossa Senhora, por exemplo. Isso tudo é soberba, esses pensamentos, né? A gente tem que entender que o Senhor nos fez perfeitos para Ele, tá? Então nós somos sonhados por Deus. E isso, o fato da gente ser pequeno, não é o problema. O problema é quando a gente arruma desculpa com a nossa pequenez para não se chegar a Deus. Quando a gente diz assim, Senhor, eu não vou para a igreja, eu não vou te buscar, eu não vou viver a divina vontade porque eu sou muito ruim. Porque eu não sei, porque eu não sou capaz de viver a divina vontade. Isso é uma soberba terrível. Entendeu? Porque não é a gente que faz nada disso. E o Senhor não pediria. No livro do céu fala para Luísa, você acha que eu ia te dar virtude se não fosse possível? Eu ia te dar um dom, te fazer esse dom. Eu fiz você esse dom. Eu fiz esse dom em você. Você acha que se você não pudesse, né? Se fosse algo impossível, eu faria, né? Eu te pediria algo assim? Não, Deus pode tudo. E se Ele pede, é porque é Ele que vai fazer em nós. É Ele. Então, quando a gente também não confia que Deus pode nos mudar, que Deus pode nos ajudar, quando a gente usa da nossa fraqueza para justificar a nossa ausência, né, para dizer, eu vou sair, eu vou embora, né, eu vou sair da comunidade porque eu sou muito fraco, isso é soberba, é um olhar muito para si. A pessoa que não olha para si,
ela não fica com fumaça na cabeça, perdendo tempo consigo mesma. Ela vai logo em direção a Deus. Eu só quero te amar, Senhor, eu só quero te amar. Ela se ocupa do amor, porque ela entende que ela foi chamada para amar a Deus. Então, ela se preocupa com isso. Ela preocupa em ser aquele amor que Deus quer que ela seja. E durante a nossa vida, gente, quando a gente acorda, durante o nosso dia, nós temos muitas oportunidades para ser esse amor de Jesus, para ser esse amor. Mas se a gente ficar com fumaça e pensando em nós mesmos, ah, Senhor, mas eu tenho tanto problema, vem resolver. Ah, Senhor, eu tenho coisa para cuidar e não posso fazer nada disso. Eu tenho muitas coisas para fazer, Senhor, e coloco empecilho. Isso são fumaças, tá? Então, a gente está se colocando como ídolo, né? Sentando no trono mesmo. A soberba é se idolatrar, colocar a nossa necessidade acima da de Deus, as nossas coisas acima da de Deus, as nossas preocupações humanas acima de Deus, as nossas misérias acima de Deus, ou a nossa virtude acima dele, né? A gente achar que merece alguma coisa, né? A gente achar que é bom, a pessoa que pensa que ela é boa por si mesma, que a habilidade que ela tem porque ela é o cara, ela é a superpoderosa, a pessoa pensar que por ela mesma ela faz aquilo, um olhar que a gente tem sobre nós, pensando que a gente é muito bom, é muito especial. Deus está fazendo isso comigo porque eu sou especial. Deus está falando comigo porque eu sou especial. Eu estou passando por essa cruz porque eu sou especial. Eu estou passando por essa tentação porque com certeza eu sou muito especial para Deus e o demônio está me tentando. Esse olhar é soberba. Soberba. Qualquer olhar em direção a nós, em que a gente se vê, é soberba. Aí você pode me perguntar, mas Ruth, quando a gente olha para nós mesmos, no sentido de saber o que Deus quer, né? Às vezes assim, quando você olha para si mesmo, quando a gente vai observar mesmo, né? Perguntar para Jesus o que ele quer, observar se a nossa atitude está correspondendo. Não. Porque quando a gente olha para nós mesmos pensando no amar a Jesus, não, isso não é ensoberbecer-se, né? Isso é humildade. Quando a gente pergunta assim para Jesus, Jesus, aquilo que eu meditei, tem alguma coisa que o Senhor quer que acrescenta? Tá tudo certinho mesmo? Isso não é soberba, isso é humildade, porque você não acredita, você sabe que você não confia em si mesmo, você sabe que por você mesmo você não pode nada. E talvez você pense assim, Senhor, talvez o Senhor me falou, mas eu me confundi um pouco, não soube explicar tal coisa. Então você vai lá e complementa, o irmão comenta e você complementa. Isso não é soberba, tá? Isso é humildade. A soberba seria mais você pensar assim, não vou falar isso não, senão vai parecer que eu tô sendo orgulhoso. Vai parecer, se eu perguntar isso para Jesus, vai parecer que eu sou desconfiado. Se eu falar isso na comunidade e tirar essa dúvida, vai parecer para todo mundo que eu não sei nada. Isso, tá vendo? Que eu olhei para mim, para pensar aquilo. Eu olhei para o humano e em direção a mim, as pessoas, o que elas podem pensar, o que eu posso parecer ser diante das pessoas. Isso é soberba. Agora, quando eu me preocupo só com o que Deus pensa, é totalmente diferente. Por eu preocupar com as verdades de Deus, com aquilo que Ele pensa, então eu me corrijo, eu me observo, mas não observando a mim, mas observando Jesus, para que eu possa correspondê-lo, ou seja, pelo amor que eu tenho, pelo zelo, quanto mais zelo e mais preocupação você tem com Jesus, é óbvio que você vai preocupar mais ainda em se esforçar para fazer o melhor para Ele, fazer o melhor em direção a Deus, mas não para você. Então, é totalmente diferente. A soberba é olhar em direção a si mesmo, a humildade é olhar em direção a Deus. Então, é totalmente diferente uma coisa da outra, né? O sofrer, o que seria o sofrer na soberba e o que seria o sofrer na humildade, né? Sofrer por amor a Deus seria um sofrer na humildade. Agora, um sofrer de soberba seria um sofrer olhando a si mesmo. Aquela pessoa me magoou, me ofendeu. Eu estou sofrendo porque eu estou chateada, porque eu não gosto, porque eu não estou me sentindo bem, porque aquela pessoa falou aquilo de mim. Eu estou chateada porque eu não gostei do jeito que falaram. Eu não gostei de falar em meu nome. Eu não gostei de não sei o quê. Eu não gostei de estar passando por isso. Entendeu? Para mim, porque isso me incomoda, porque isso, mas assim, em direção a gente, tá? Agora, quando é em direção ao amor, o sofrimento é totalmente diferente, a humildade. Senhor, me ajuda nesse sofrimento aqui, porque
Eu quero trabalhar para o Senhor, fazer as coisas para o Senhor, e eu quero me doar para o Senhor, e de repente essa dor, essa preocupação, essa dificuldade tá de certa forma atrapalhando, porque eu quero me doar, porque eu quero estar melhor para me doar para vós. Não assim, aí eu quero estar melhor porque eu quero estar bem para mim. Totalmente diferente. Então, o olhar para si, soberba, o olhar para Deus é humildade, tá? Outra coisa que pode ser também em direção ao irmão, como poderia ser isso? Tá, eu não vou falar com aquela pessoa aquilo porque eu não quero que ela fique mal comigo. Eu não quero que ela me ignore, eu não quero que ela me cancele. Aí eu não quero ser cancelada por aquela pessoa, então é necessário eu estar bem com aquela pessoa. Então eu não vou dizer aquela verdade, porque senão eu vou perder a amizade. E a amizade, a estima, o gosto que eu tenho daquela amizade é mais importante do que a verdade. Soberba, né? Você está se colocando no patamar. O seu gosto, a sua preferência está ficando como ídolo. O que seria a humildade nesse caso? É você, investido da verdade, sabendo o que é para você falar mesmo, você vai com toda a caridade, no jeito que Nossa Senhora aponta, né? Falar com aquela pessoa do jeito que Deus quer e falar sem pensar em si, nossa, sem pensar em você. Sem pensar que talvez você vai perder aquela amizade, que aquela pessoa vai sair, que aquela pessoa vai embora. Mas você dizer a verdade de Deus, por amor a Deus em primeiro lugar. Que Deus sabe, qual que é é você pensar o seguinte: eu tenho que olhar o interesse de Deus em relação àquela pessoa, não o meu interesse em relação à pessoa. Quando você olha o interesse de Deus em relação à pessoa e age na verdade, na sinceridade, na simplicidade, na humanidade também, ótimo. Agora, quando você olha para a pessoa em direção a si mesmo e age na falsidade e age na mentira, isso tudo é soberba. A soberba é porque às vezes a gente pensa assim: os soberbos desse mundo são os políticos que roubam. Os soberbos desse mundo são os homens aí da nova ordem mundial que se acham Deus. O mal está no coração de cada um, vamos dizer assim, nasce do coração de cada um. Quando o homem se coloca em si próprio, a sua esperança, em si próprio a sua força, vive aquela presunção de achar que é forte por si mesmo. Quando ele se idolatra, quando ele tem um olhar para si tão forte, seja em questão estética, seja em questão humana, seja em questão intelectual, seja em questão de todos os níveis possíveis, até espiritual. Quando ele pensa que ele é muito poderoso por ele mesmo, que ele é um privilegiado, então ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é melhor do que os outros. Isso tudo já é soberba. Isso tudo é soberba, né? Então, as pessoas que são soberbas geralmente também escolhem os soberbos, né? Então, muitos vão votar e vão colocar os candidatos também, porque com soberba, eu vou votar em quem faz o meu interesse, eu vou votar em quem pensa como eu penso, né? Eu vou votar, não vou ver, mas as pessoas, né? O certo seria pensar nos interesses divinos de Deus. Ah, Ruth, mas não tem ninguém que preste, então. Tá, mas pelo menos você não tá pensando em você, você não tá pensando em benefício próprio, né? E também a soberba pode ser na área da razão, né? Da opinião. Você tem tanta opinião em direção a tudo, que é que todos pensem como você, ou você então defende muito opiniões de outros, mas não pensa na opinião de Deus, a única que tem que prevalecer. Então, a soberba de opinião também, de pensar que sabe mais, que sabe muito, que saiu dizendo um tanto de coisas que nem sabe, que nem tem lógica, em vez de dizer só aquilo que Deus quer, de pensar só o que Deus pensa, né? O certo é a gente ser vazio de nós mesmos em todos os sentidos, e deixar Deus até espiritualmente, né? A soberba de achar que a gente impede a obra de Deus, como muitas pessoas infelizmente têm essa visão. Ah, do jeito que está fazendo tal coisa vai atrapalhar a beatificação da Luísa, do jeito que está fazendo tal coisa vai atrapalhar isso, ah, do jeito que está fazendo não está legal. Tem gente que tem soberba até em relação a querer mandar em Deus, corrigir Deus em tudo. Olha, por que essas pessoas não fazem? Pessoas pensam assim, por que esses vídeos têm que ser tão longos? Por que essas meditações têm que ser tão longas? Por que o estudo da escola tem que ser tão longo, tantas horas, né? Isso tudo é uma soberba.
querer mandar em Deus, querer dizer para Deus que tem que ter um tempo, querer dizer para Deus que Ele pode maneirar as palavras, que poderia mudar as palavras, que poderia dizer uma coisa de outro jeito, né? Duvidar do Deus que age no outro, né? Você achar que, sei lá, que você é um mago divino, alguma coisa do tipo, e sabe realmente o que Deus pensa e que o outro não deveria ser daquele jeito, querer mudar o Jesus do outro, né? Da forma que Jesus se manifesta no outro, né? E não aceitar a hierarquia, não aceitar que ter aquela obediência, né? Você tem uma liderança, seja em casa, seja na comunidade, você não aceita, né? Você quer tirar, de certa forma, você quer ir lá e dizer assim, ó, eu no seu lugar não faria assim, eu no seu lugar faria melhor, né? Isso, já pensou se eu pensar que no lugar do meu marido eu seria um melhor marido no lugar do meu marido? Isso é ridículo, ridículo, né? A pessoa que eu vivo, a pessoa perfeita, né? A pessoa que Deus escolheu, né? E eu tô no meu patamar, eu tô no lugar que eu fui colocado e tá no lugar que foi colocado. E quando você não aceita isso, também é um tipo de soberba, né? Eu não aceito o que o outro fala porque eu acho que eu sei mais. Aí eu, não, mas ele é meu líder, mas eu acho que eu sei mais que ele. Ridículo isso, né? É ridículo, né? Aqui ninguém tá para saber mais do que ninguém. Aqui tá todo mundo interessado nas coisas de Deus, né? E dentro da nossa casa tem que ser assim também. Já pode ter um olhar sobre nós mesmos, né? Então, tudo isso é soberba, tudo isso é vaidade das vaidades, como diz o Eclesiástico, é vaidade das vaidades, é uma fumaça, né? Uma nuvem, uma fumaça que causa cegueira e impede a alma de, de entender o nada que é e de ver Deus, né? Aquela coisa, né? Que eu achei simples e objetivo, né? Para você conhecer a si mesmo, e só você estar perto de Deus, né? Você vê quem Deus é e vê quem você é, acabou. Nisso você vai ver a diferença gigante, acabou, né? E às vezes a pessoa não quer ver quem Deus é, a pessoa quer pegar Deus e compactar ele pôr ele dentro de uma mala, compactar ele, igual você pega um arquivo PDF, diminui de tamanho, de comprimento, para caber na sua cabeça, para caber no seu coração. Não, Senhor, você tem que adaptar a minha vida, isso é soberba. Só tem que adaptar aos meus gostos, só tem que adaptar aos meus projetos, você tem que adaptar aos meus planos. Você tem que adaptar a minha vida do jeito que ela é. Não venha para mudar as coisas. Se quiser fazer parte, aceita como é. Eu vou fazer minhas coisas aqui. Quando eu tiver tempo para você, a gente conversa. Não, não é assim. Não é assim. A gente não tem que pegar Deus e pegar ele e prensar ele assim, ó, e tentar diminuir o máximo que puder para caber dentro do nosso ego. Não. É o nosso ego que tem que morrer, né? É o nosso ego que tem que se ajoelhar para esse Deus poderoso, né? Nós é que temos que abaixar. É nós que temos que nos diminuir. É nós que temos que reconhecer o nada que nós somos. Não é Deus que tem que diminuir de tamanho. É nós que temos que, na verdade, nem diminuir, não, porque a gente já é pequeno. A gente é que tem que tirar aquele salto alto que a gente colocou enorme para tentar ser grande e tirar o salto alto para a gente perceber o tamanho que a gente é, o nada que a gente é, o vermezinho que a gente é, o pó que a gente é. Que a gente é isso mesmo. Mas Ele é tudo, Ele é grande, Ele é perfeito. Então Ele sabe muito mais, pode ter certeza que Ele sabe dirigir a nossa vida muito melhor do que nós. E ainda quem acha que Deus não sabe, quer apressar o tempo dele, quer apressar o processo dele na própria vida, acha que Deus demora, acha que Deus faz errado, né? Quer ter os próprios planos na frente de Deus, né? Quer sair atropelando Jesus. Tá tudo errado. Tá tudo errado. É cegueira, é fumaça, é nuvem, é escuridão. Não é a visão da alma. A fé é os olhos da alma, né? Então tem que ter fé. Tem que ter fé. A fé em Deus, a confiança plena em Deus, que Deus cuida, que Deus não demora, que Deus faz tudo na hora certa, que Deus é que tem as coordenadas, não a gente que tem que pôr um GPS e ficar dizendo para Deus, ó Senhor, vire a primeira direita, vire a próxima esquerda. Cuidado, Senhor, muda de rota, porque essa rota aí tem um abismo logo do outro lado. Como se Deus não soubesse das coisas, como se Deus não tivesse já um plano, gente. Quando Deus está no carro, minha filha, o carro até voa se for necessário, né? E a gente fica preocupado com o abismo, mas o carro até voa. O carro, ele dá
tem um jato, tem uma coisa especial lá que ele voa, ele anda na água e vira submarino, chega a cair no mar, vira um submarino, porque Deus defende, Deus protege, Deus cuida, né? Deus não, os planos de Deus, não, ele não vai levar ninguém para se perder, mas tem gente que ainda acha que vai perder alguma coisa com Deus, né? Tem gente que ainda acha que vai perder até tempo com Deus, né? Nossa, eu tenho muito tempo aqui, se eu tenho que cuidar das minhas coisas, o Senhor não vai fazer isso para mim, então eu vou deixar o Senhor, né? Então, vou dar uma desacelerada aqui na caminhada e vou tirar algumas coisas para mim cuidar das minhas coisas humanas, né? Para me cuidar dessas coisas que o Senhor não vai cuidar para mim. Que ridículo, né? A gente consegue cuidar de tudo, já reparou, né? Ao testemunho das meninas aí que tem a família, vamos dizer assim, maior, né? Que é eu e meu esposo, mas quem tem filhos, quem tem muitas atividades, né, profissionais. Aqui nós temos enfermeiros, aqui a gente tem padeiro, aqui a gente tem gente, assim, todas as profissões, né, e que se doa muito, né, e que tem um trabalho que ocupa muito tempo, mas que se doa muito, e tudo isso, todos esses trabalhos a gente pode estar meditando, pode estar louvando a Deus, pode estar fazendo os atos na divina vontade. O trabalho é santificado, o trabalho é uma bênção, o trabalho não é empecilho. Não, a gente não pode pensar que estar com Jesus é só parar e ficar de joelho ali rezando, e quando a gente vai fazer as outras coisas, vai trabalhar, vai cuidar dos filhos, a gente não está em oração. Ao contrário, essa presença é para estar em todos os lugares, em todos os lugares. É até soberba a gente achar que o servir o próximo, ou fazer as coisas nos afasta de Deus. O que afasta é se a gente faz essas coisas com um olhar humano, voltado para o humano, até mesmo pela satisfação do outro no sentido humano. É pela satisfação divina, é por Deus, é por amor a Deus que a gente vai ser a profissional e vai ser a melhor profissional possível, mas é por amor a Deus. É por amor a Deus que a gente vai ser a melhor esposa possível, o melhor esposo possível. É por amor a Deus, é em direção a Ele. Se a intenção não for essa, aí vai ter um desequilíbrio mesmo, vai ter uma fumacinha ali, ó, vai ter um olhar humano, a gente vai baixar a nossa vista porque é humano, né? E o que é humano, acaba que os interesses humanos são interesses de paixões, né? Vantagem, elogio, cobiça e tantas outras coisas baixas, não. O olhar voltado para Deus, a gente dá tudo para Ele que está colhendo fruto. A gente não fica pensando em nós. O soberbo não pensa em si, né? Ele aceita essa realidade de viver pelos méritos de Cristo. A gente não é brincadeira, sabe? Na mente, muita gente, vou tentar entrar agora nas mentes, mas nas mentes de muitos, né? Parece que viver só pelos méritos de Jesus não é o suficiente para a pessoa, entendeu? Se ela não se firmar nas devoções dela, se ela não formar um banco para si, um depósito, se ela não ter ali uma conta, uma poupança, ela não vai ficar em paz. Ela só vai confiar em Jesus quando ela tiver a poupança dela aberta e ver que está entrando dinheiro e que está tendo como é que fala? Os juros estão vindo mensais e que está rendendo. Aí ela fica em paz para viver a vida dela e para morrer. Porque ela tem uma segurança ali, entendeu? A pessoa, para muitos, a cabeça de muitos, pensar, é por isso que muitos têm dificuldade com a escravidão também, a Nossa Senhora. Que para muitos pensar assim, que você não vai ter mais mérito próprio, que vai vir, é como se fosse assim, Jesus, ó, me dá a sua conta aí, passa seus dados que agora é tudo meu. Então a pessoa dá a poupança toda para ela, ou então Jesus fala assim, eu nem vou usar mais isso aqui que você acumulou antes. Agora é tudo novo, vai ser do meu jeito, vai ser o que eu quiser, da forma que eu quiser, é o que eu investi. É o que eu investi, é o que eu te dá para você produzir em direção a mim, não é para você, não é nada seu. Não pensa que você tem que depois virar para mim e falar assim, você está me devendo, Jesus, não. Você vai viver dos meus méritos. Quando Jesus fala para a pessoa assim, você vai viver dos meus méritos, a pessoa pensa, o quê? Meu Deus do céu, eu estou perdido. O que vai ser de mim para minha salvação? Misericórdia. Mas, gente, tem gente que pensa desse jeito, que não consegue entender que Jesus é tudo, né? Tudo, 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 toda riqueza, toda riqueza. E que Jesus, que ama tanto nós, vai nos deixar perder, gente?
Não importa, sabe, o que ele vai fazer com a gente tem que entender o seguinte, tudo que vem dele é bom. Ele vai cuidar de nós, ele nos ama. Você acha que o pai que nos ama tanto vai querer nos perder? De ter investido tudo por esses filhos tão esperados que ele está formando com tanto amor? É para perder? É para perdição? Mas a pessoa não consegue sossegar. Se a pessoa não tiver uma segurança de que, não, deixa eu concluir o meu texto aqui, porque eu não confio só no viver os atos todos da divina vontade, mas parece que não confia, né? Parece que tem que dar alguma coisa própria para sentir que está dando alguma coisa. Tem que ter uma segurança, um selo de que está dando alguma coisa. E não consegue aceitar, aí dá muita coisa que Deus não pediu, mas não aceita dar aquilo que Deus está pedindo. Às vezes tudo que Deus está pedindo para a pessoa fica na comunidade, né? Fica na partilha. Ah, Senhor, mas eu tenho muitas outras coisas para cuidar, muitos outros grupos, muitas outras devoções, tem meu apostolado, tem isso, tem aquilo. Não pode sair de alguns. Fica aqui, eu te chamei para cá. Aqui é o melhor que eu escolhi para você. Você não vai achar em outro lugar. Eu te trouxe para o máximo do máximo, a pessoa não acredita. Para ela viver dessa graça de ser um nada, de não pensar em si, de não ter nada para si. Nossa, para ela é como alguém assim que sente assim, meu Deus, eu estou correndo risco. Se eu morrer agora, para onde que eu vou? Eu estou correndo risco. Eu estou correndo risco com Jesus. Se investir em Jesus desse jeito, eu estou correndo muito risco, muito risco. Aí a pessoa se apoia em falsas seguranças, né? Isso é soberba. Achar que Jesus vai prejudicar a família, o marido, os filhos, né? Não, eu tenho que cuidar, porque Jesus não vai cuidar direitinho, eu tenho que mostrar para Jesus como que é, então deixa eu cuidar, porque Jesus vai esquecer de mim. Soberba, olhar para si mesmo, ídolo. Assim que a alma soberba não tem seu Deus consigo. Com o pecado, procurou destruir em seu coração. Desconfiança é pecado. Duvidar da graça de Deus é pecado. E levantando o altar nele, se põe em cima e se adora a si mesmo. Ó Deus, que monstro abominável esse vício é um vício mesmo. É um vício porque a pessoa está toda hora pensando nela, a pessoa está toda hora preocupada com ela, a pessoa está toda hora... Não, mas eu não aceito que a pessoa fale aquilo comigo, eu não aceito... Nossa, eu preciso ser o melhor naquilo ali, eu preciso ser o mais notado, eu não aceito não ser visto, eu não aceito ter alguma coisa para mim, eu preciso ter algo para mim, eu preciso. É um vício, é pior do que você ficar buscar cerveja, droga. É o vício de si mesmo, é o amor próprio, é a vontade humana. É o pior vício que tem, é a idolatria da vontade humana, né? É minha vontade vem em primeiro lugar. Se o Senhor não se encaixar na minha vontade, eu não quero Ele. Se o Senhor não se adaptar à minha vida e aceitar do jeito que é, do meu jeito, com os meus protocolos, né? Com os meus horários, com o meu calendário, com o meu jeito, então não quero a divina vontade. A pessoa, infelizmente, é o vício, a preocupação consigo mesma e aquele sentimento de que tudo depende dela, né? Aquela pessoa que pensa assim, que o mundo só se mantém mundo se ela estiver lá, né? A pessoa acha assim que a família dela está em pé por causa dela, né? O casamento dela está em pé por causa dela, porque os filhos estão em pé. Não, depende de mim. Eu é que cuido, é eu que faço. Se não fosse eu. O pior vício é a idolatria do eu, do ego. E quando a pessoa está assim, ela está tão cega que ela não consegue ver Deus. Não consegue ver Deus. Ela só consegue ver ela mesma. Então ela está muito preocupada consigo mesma. Muito preocupada mesmo. Muito antenada consigo mesma. Com o olhar totalmente voltado para si mesma, né? É preocupação toda hora com ela mesma. Nossa! Ela só consegue ver ela. Então, e quando ela está com Deus, ela nem consegue ver Deus. Porque ela está tão preocupada com ela mesma, ela já está lá com Deus e já preocupada com ela mesma. E ela se sente a vítima do mundo, né? Todo mundo os pecadores, é os outros. Quem está atrapalhando ela é os outros. Quem atrapalha ela é o marido dela. Quem atrapalha ele é a esposa dele.
Quem atrapalha ele são os filhos dele, quem atrapalha ela são os filhos dela, é o chefe, é o patroa, é aquela pessoa que convive comigo, é aquela pessoa que passou ali na rua e me olhou de cara feia, é aquela pessoa que me empurrou, é aquela pessoa que entrou na minha frente no banco, é aquela pessoa que fez isso, que aquilo, tal. Ela culpa Deus e o mundo, mas ela própria é vítima. É um olhar sobre si mesma. Eu sou a vítima desse mundo, eu sou a pobre coitada, eu sou o pobre coitado. Todo mundo tá contra mim. Olha lá, meu marido tá me corrigindo e tá contra mim. E tá contra mim. E não quer me deixar eu ser do meu jeito. Vou pensar do meu jeito. E tá tentando me corrigir, ó. Por quê? Porque a pessoa confia tanto em si própria, no seu jeito de ser, no seu jeito. Ela é tão cheia de si que ela idolatra o jeito dela de ser. Ela não tem coragem de se anular, porque ela gosta de ser do jeito dela. Eu vou ser assim, eu vou morrer assim. E pronto. Idolatria. Idolatria de si própria, da própria imagem. É muito triste. A pessoa se coloca na frente de Deus mesmo. E dos outros também, né? Só importa ela, só vê ela. Só pobre coitado. Aí cai na depressão, né? Cai no monte de coisa, porque vai vir as decepções. Ela vai querer que o mundo se abaixe para ela. O mundo não vai se abaixar para ela. O mundo vai pisar nela, né? Porque no mundo, no humano, tudo em direção humana é um pisando no outro mesmo. É um cabo de guerra, igual aquele lá daquele negócio lá mesmo. É um querendo matar, sobressair à custa de tirar a vida do outro, né? É o olhar sobre si mesmo, né? Vale mais eu me poupar, né? O que o outro se dane. É tipo assim. E o mundo vai fazer isso, e a pessoa vai ficar deprimida. Aí a pessoa vai sentir assim, nossa, eu tenho o direito de ficar mal, porque o mundo é ruim, porque que Deus é, aí culpa Deus, aí vira uma culpa Deus também. Nossa, Deus permitiu um monte de coisa ruim pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Aí a pessoa sente assim, eu sou uma vítima do próprio Deus, né? Deus foi injusto comigo, né? Deus, ele, é, Deus foi igual o mundo foi para mim, né? Deus também foi injusto comigo, né? Deus fez mal para mim. Aí a pessoa se justifica e cai numa depressão, numa tristeza. E muitas são levadas ao suicídio por causa do pecado da soberba. Muitas são levadas ao suicídio. Tem até um trecho do livro do céu que a Luísa viu, né? Um homem que se suicidou porque ele tinha muita estima de si mesmo, aí alguma coisa aconteceu com ele, que ele era muito soberbo, né? E como essa imagem dele de si mesmo foi humilhada, foi destruída, né? Ele caiu num abismo de sofrimento, de depressão e ó, até o suicídio, né? E ela foi para salvar aquela alma, né? Para se colocar, né, diante da justiça de Deus ali, pelo bem daquela alma. Então tem muita gente que é assim. A pessoa é tão soberba que ela chega no ponto de achar que tem que tirar a própria vida, né? Eu tenho que morrer mesmo, né? Eu tenho que morrer, eu tenho que me matar. É justo eu me matar, né? Porque Deus é culpado, porque o mundo é culpado, mas eu não, né? Isso que eu tô fazendo comigo não é um crime, né? É uma justiça, né? Eu vou fazer a justiça com minhas próprias mãos. A pessoa que quer fazer a justiça para si mesma com as próprias mãos, tá passando na frente até da justiça divina. Soberba, amor próprio, orgulho. A pessoa que quer matar o outro por tentar resolver com a vingança, quer pular na frente da justiça, né? Não tá nem aí pra misericórdia de Deus, por perdão, não. Isso daí não merece ser perdoado, não. Isso daí é ruim. Eu sou bom e por isso eu posso matar, né? A pessoa se sente assim, né? Eu vou ser Deus agora, né? Eu vou decidir quem vive e quem morre. Eu vou decidir quem merece ficar nesse mundo e quem não merece. Igual a pessoa que fala assim, nossa, tem que matar mesmo, tem que ter pena de morte no Brasil, no mundo. Tem que matar mesmo, porque essa pessoa aí tem jeito mais não. Aí quer dizer, eu tenho jeito porque a pessoa pensa assim, eu sou melhor. Quando você acha que é melhor que o outro, misericórdia, soberba terrível.
Achar que é melhor que o outro. Eu posso ficar porque eu sou trabalhador, porque eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, mas aquela pessoa ali faz, aquela ali tem que morrer, aquela dali tem que ser separada da sociedade mesmo, mas tem que ir para uma cadeira elétrica e ser morta, né? Aquela dali não pode ficar entre nós, né? A pessoa acha que ela não é digna de ser gente, nem é digna de ser chamado de filho de Deus. Aquela pessoa ali merece o pior e ainda deseja o inferno para a pessoa. Imagina se desejar o inferno para o seu próximo. Vai pegar a pessoa na história, conhecida como a mais abominável de todas na história, tipo Hitler. Você não pode desejar. Você não pode pensar que é melhor do que ele. Ah, mas o Hitler matou um monte de gente, o Hitler fez isso, o Hitler fez aquilo. Tá, mas essas pessoas perderam o quê? Essas pessoas, a maioria vítimas, os judeus que foram mortos, né? Deus, ele tira um bem do mal, sempre tira. E você acha que a alma dele, ele não derramou sangue por essa alma também, não? Ou Jesus ficou pegando sangue e ficou direcionando? Esse sangue aqui não vai cair na casa de fulano de tal, porque eu não gosto daquela pessoa. Jesus derramou-se inteiro, tomou sobre si as chagas de todos nós, os nossos pecados. Na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não ficou na cruz: não é justo eu estar aqui, é justo. Quem tinha que estar aqui? Esses fariseus tudo. Quem tinha que estar aqui? Eles não poderiam estar lá. Eles não poderiam, porque justamente por ser todo um verme, igual nós, um bando de verme pequeno, eles não poderiam pagar um preço tão alto assim. Não poderia estar no lugar de Jesus. Nenhum de nós, se a gente achar que podia estar no lugar de Jesus e tentar corrigir ele, tá igual o Judas, tentando ensinar para Deus ser Deus. Ensinando para Jesus como que é ser Jesus. Jesus vai sentar no trono. Vai lá tomar o poder de Pilatos, né? Vai governar tudo. Você é o cara, você tem que ser o cara. Aí você tem que. É nós na fita, né? Porque nós estamos. Porque também queria poder, né? Eu tô com o Senhor. Vai ser bom para mim estar com o Senhor, né? Achar que é bom, né? Aí vou estar com Deus porque vai ser bom para mim. Eu vou ter privilégios, né? Querer ter privilégio, gente, às custas de Deus. Comercializar a fé. Tentar se apoderar de Deus, né? Se empoderar em Deus, né? Não. É isso mesmo, se empoderar em Deus, misericórdia. Você tentar se promover às custas de Deus, da sua fé, vendendo, fazendo coach das coisas de Deus. Misericórdia. Misericórdia. Você tentar se aproveitar da cruz, do sacrifício de Jesus para você, tentar se aproveitar da graça de Deus. É espírito de Judas, é amor satânico isso. Não tenhamos o espírito de Judas, soberbo no nosso coração. Sejamos pequeninos, né, amantes de Jesus, com o único desejo de amar Jesus, né, de cuidar de Jesus, de tomar ele nos nossos braços todos os dias e cuidar desse Deus maravilhoso. Ah, mas é soberba, Ruth, você achar que pode cuidar de Deus? Não, não sou eu. É Ele quem quer. Eu sou tão ruim que eu não poderia querer algo tão bom. A gente é tão ruim, gente, que a gente não poderia querer algo tão bom. É Deus quem quis. É Deus quem quis se abaixar até nós. E quem somos nós para não aceitar esse amor dele que quer ser derramado desse jeito? Então, se ele quer, ô meu filho, me ame desse jeito, me pegue nos seus braços, cuida de mim fazendo seus atos na divina vontade, cuida de mim partilhando, cuida de mim desse jeito. Quem seria soberba não fazer? Seria soberbo dizer, eu não sou capaz, e por eu não ser capaz eu não vou fazer. Eu não sou capaz mesmo, não. Eu não estou aqui porque eu sou capaz. Aqui tá cheio de incapacitado. Na casa, na comunidade. Aqui tá cheio de nada. É tudo nada. Um monte de nada. E é assim que tem que ser. Amém?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.